Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou muito feliz com esse canal A Busca e com esse vídeo nós abrimos o nosso canal. Através desse vídeo eu espero que você assista todos os demais que nós faremos aqui. Você deve ter assistido já o meu vídeo de apresentação, eu sou o pastor Sandro Oliveira e esse é o meu canal A Busca. E através desse canal, como o nome já diz, nós vamos fazer uma busca na Palavra de Deus, sempre com enfoque na Palavra, a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus, das doutrinas de Deus, da vontade de Deus, mas acima de tudo, do plano que Ele tem, do plano que Ele elaborou para mim e para você. Bem-vindo ao canal A Busca. A busca começa agora. E com esse vídeo exatamente, nós vamos iniciar esse canal e eu espero que muitos outros vídeos você possa acessar, assistir e divulgar também. Esse vídeo inicial, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Uma das maiores promessas bíblicas, na verdade, a maior de todas as promessas bíblicas, ela acontece mais de 1.800 vezes em toda a Bíblia, sobre a volta dele. Então, vamos estudar nesta hora sobre a volta de Jesus. E para estudarmos isso, ou nesse estudo especificamente, eu quero dar um enfoque específico, não em como será a volta de Jesus, mas eu quero dar um enfoque na proximidade, na brevidade da volta de Jesus e nos sinais que Ele mesmo mostrou, deixou aqui registrado na palavra, para que eu e você soubéssemos definir se efetivamente Ele está próximo de voltar ou não. Na verdade ainda, vou ser mais específico, pelo conhecimento bíblico que tenho, um sinal que é mais claro, um sinal que Jesus deixou, que ele é muito mais evidente, que efetivamente mostra que Jesus realmente está próximo de voltar. Então, a minha ênfase será especificamente na volta de Jesus, mas mais especificamente ainda nesse sinal específico que vai mostrar para mim e para você, biblicamente, que Jesus realmente está próximo de voltar. Portanto, eu peço para que nesse instante, como em todos os sermões que eu farei aqui, vamos fazer uma oração sempre no início e peço para que nesse instante você podendo, feche os seus olhos para fazermos essa oração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque em liberdade podemos estudá-la e obrigado, Senhor, porque ao estudá-la, o Senhor nos transforma, o Senhor nos dá não só conhecimento, mas a liberdade que o Senhor prometeu. Em nome de Cristo pedimos que o Teu Espírito esteja conosco neste momento ao estudá-la, em nome de Jesus pedimos, amém. Então agora com a abertura desse vídeo, ou com esse vídeo nós fazemos a abertura do canal e esse vídeo nós vamos tratar especificamente de um dos sinais mais importantes que caracterizam a volta de Jesus. A busca começa agora. Muito bem, abra sua Bíblia, vamos começar a nossa busca com Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24 trata dos sinais da volta de Jesus. Você se lembra? Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, porque justamente Jesus estava falando da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, e os discípulos questionaram a Jesus, então, sobre quando seria essa destruição. Leio com você Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos, disseram os discípulos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus falando da destruição do templo, Jesus falando da destruição de Jerusalém, os discípulos então perguntaram: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Então todo o capítulo 24 de Mateus é a resposta de Jesus a essa pergunta. Todo o capítulo 24 de Mateus, repito, é Jesus respondendo a essa única pergunta dos discípulos. Qual foi a pergunta? Jesus, quando o Senhor estiver próximo de voltar, o que vai estar acontecendo? Quais são os sinais? Então, Jesus deu alguns sinais. É óbvio que não vamos abordar todos os sinais que Jesus deu aqui, senão nós teríamos que ter muito mais tempo. Mas o nosso enfoque, ele é específico em um sinal especificamente. Mas vamos lá. Vamos analisar, então, alguns dos sinais que Jesus deu. Repito, somente alguns. Por exemplo, no verso 6, Jesus menciona assim, respondendo à pergunta dos discípulos no verso 3. No verso 6, ele diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Estamos vendo isso? Sim, estamos
estamos vendo. Se você assiste jornal pelo menos uma vez por dia, na verdade, se você assiste jornal pelo menos uma vez por mês, você vai ver que esse sinal está acontecendo. Guerras e rumores de guerras. Jesus disse, isso vai acontecer. Mas talvez você diga, esse sinal sempre ocorreu? Isso sempre ocorreu. Na verdade, mesmo antes de Jesus, muitos séculos, muitos milênios antes de Jesus, isso sempre ocorreu. Você está certo. Talvez não com essa intensidade, mas sempre ocorreu. É verdade. Mas o verso 6 ele também diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então viriam as guerras, viriam os rumores de guerras, mas Jesus diz, isso são sinais, mas ainda não é o fim. Mas olha o que ele diz agora no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, isso também temos visto, não necessariamente guerras, mas nação contra nação, reino contra reino, isso só estamos vendo. Politicamente estamos vendo, no campo social estamos vendo. Não necessariamente guerra, mas estamos vendo, esses sinais estão acontecendo. E Jesus continua no verso 7, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Talvez você diga, a fome sempre existiu, realmente. Mas será que, como hoje? A população aumentou demais. E milhares de pessoas morrem de fome. E Jesus disse, terremotos. Terremotos também sempre existiram, mas se você fizer um rápido estudo aí na internet, você vai perceber que nesses últimos anos, nesses últimos séculos, os terremotos têm se intensificado cada vez mais. Tanto em quantidade como em intensidade. De modo que centenas de milhares de pessoas já morreram por causa dessas catástrofes. São sinais que Jesus estabeleceu, que respondem, eu estou perto de voltar. A resposta dos discípulos foi justamente sobre isso e Jesus está respondendo a eles. Quando sucederão essas coisas, quais os sinais? Jesus diz, são esses. Mas esses são sinais que você pode dizer realmente sempre ocorreram. E realmente, não com essa intensidade, mas realmente sempre ocorreram. Então, antes de nós continuarmos analisando todos os sinais que Jesus mencionou aqui no capítulo 24 de Mateus, eu tenho uma pergunta para você. Será que tem algum sinal específico? Será que em Mateus 24 nós encontramos algum sinal que ele seja talvez mais importante do que outros? Será que Jesus deu alguma ênfase? Será que Jesus salientou algum sinal a mais? Será que Jesus deu alguma ênfase em algum sinal? Veja, se você prestou atenção, os discípulos fizeram uma pergunta e a pergunta está relatada no verso 3 de Mateus capítulo 24. E o primeiro sinal, ou os primeiros sinais que eu li, que apresentam a resposta de Jesus, eu li o verso 6 e o verso 7. Você percebeu que eu pulei o verso 4 e o verso 5? Propositadamente. Os discípulos fazem a pergunta no verso 3, quais os sinais? E Jesus, no verso 4, começa a resposta. Veja, verso 3, os discípulos fazem a pergunta. No verso 4, Jesus já começa a resposta, e aqui narrada, registrada por Mateus. Verso 4, qual foi o primeiro sinal que Jesus deu? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Não é uma resposta, no mínimo, estranha para a pergunta que foi feita? Porque se a pergunta é, quais são os sinais? E Jesus menciona fomes, ok, fome é um dos sinais. Se a pergunta foi, quais os sinais? E Jesus menciona terremotos, guerras, ok, fomes, guerras, terremotos, são realmente sinais. Jesus está com isso respondendo a pergunta dos discípulos. Mas no verso 4, aparentemente Jesus não está respondendo a pergunta feita. Quais são os sinais? Ele diz, cuidado que ninguém vos engane. Mas na verdade, Jesus está sim respondendo. Jesus está dizendo, quero aqui parafrasear o que Jesus está dizendo no verso 4. Jesus está dizendo para mim e para você, discípulos modernos, que quando ele estivesse próximo de voltar, eu e você devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Nesse verso 4, Jesus está dizendo que quando estivesse próximo dele voltar, eu e você estaríamos correndo o risco de sermos enganados. Mas será que Jesus está falando que esse engano é no campo da política? Será que Jesus está falando que esse engano é no campo social? Do que Jesus está se referindo? Jesus está falando exatamente do quê? Que tipo de engano? É óbvio, o contexto é espiritual, o contexto é religioso e o engano é no aspecto religioso. Então os discípulos fizeram a pergunta, quais são os sinais? Jesus disse, cuidado. Logo primeiro, cuidado que ninguém vos engane. Vocês correm o risco de serem enganados. O verso 4 precisa ser lido com o verso 5 que eu leio.
porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, Jesus está dizendo, cuidado, porque virão muitos, não um, não dois, não três, virão muitos dizendo, eu sou o Cristo. Ou talvez poderíamos dizer, aqui está o Cristo. E o texto, o próprio Jesus está dizendo no verso 5, enganarão a muitos, são muitas pessoas. O cristianismo cresceu demais, muito. E hoje, milhares, milhões de pessoas dentro do cristianismo talvez estejam sendo enganadas. Jesus está respondendo a pergunta feita no verso 3. E o primeiro sinal, Jesus diz, cuidado com os enganos dos últimos dias no aspecto religioso. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus está dizendo que quando estiver próximo dele voltar, eu e você precisamos estar atentos para não sermos enganados no aspecto religioso. Agora, será que esse é um sinal que se sobressai aos outros? Será que esse é um sinal mais importante do que os outros? Será que esse foi o sinal que Jesus deu uma ênfase maior em detrimento dos outros? Eu respondo sim. Sabe por quê? Primeira coisa, foi o primeiro sinal. Assim que os discípulos fizeram a pergunta, o primeiro sinal, falsos profetas. Enganos religiosos nos últimos dias. E não só por esse aspecto, por ser o primeiro sinal, depois que os discípulos fizeram a pergunta, mas porque esse é o único sinal, eu vou mostrar para você, que Jesus repete outras 2 vezes, ou seja, todo o capítulo 24 de Mateus, há 3 referências a esse mesmo sinal. Leia comigo o verso 11. Verso 11, Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha a expressão aqui de novo. Então Jesus está praticamente repetindo o que ele já disse. Cuidado para vocês não serem enganados. E ele diz, muitos enganando a muitos. Muitos enganando a muitos. E é óbvio no campo religioso. Então, fica claro que esse é o sinal mais importante em Mateus 24. O primeiro sinal não foi fome. O primeiro sinal não foram os terremotos, guerras, rumores de guerras. O primeiro sinal, cuidado, enganos dos últimos dias no campo religioso. O verso 11 é uma repetição do que ele já disse. Muitos falsos profetas enganando a muitos. Muitos enganando a muitos. No campo religioso, obviamente, são chamados de falsos profetas. E Jesus, então, está repetindo o que ele já disse no verso 4 e no verso 5. Mas há uma outra repetição. Eu disse, 3 vezes Jesus fala desses mesmos enganos. E no verso 24 eu leio, capítulo 24 de Mateus, verso 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É óbvio que isso se cumpre no campo religioso, e é óbvio ainda que isso se cumpre dentro do cristianismo. Jesus está dizendo que nos últimos dias, eu e você correríamos o risco, estamos efetivamente correndo o risco de sermos enganados. Quando? Nesses últimos dias, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, nesses dias em que os sinais estão se cumprindo, e o maior deles são os falsos profetas. Jesus diz, no campo da religião, cuidado, vocês podem ser enganados. No verso 11 ele repete, no verso 24 ele repete, você percebeu no verso 24, além de repetir o mesmo sinal, Jesus cita que esses falsos profetas fazem milagres, prodígios e sinais. Prodígios e sinais para enganar. Os milagres não são feitos, Jesus não está dizendo que esses sinais, que esses milagres são feitos para salvar as pessoas, mas Jesus está dizendo que esses sinais são feitos para enganar as pessoas e, se possível, os próprios eleitos. Eu e você corremos grande risco se não estudarmos a palavra. Sabe o que é complicado? O que é complicado é o que muitos cristãos hoje usam como critério para caracterizar a igreja, uma igreja que está sendo abençoada ou que está sendo dirigida por Deus. Qual é o critério que as pessoas usam hoje para caracterizar uma igreja que Deus está guiando, que Deus está abençoando, que Deus está lá? Isso é um perigo? Jesus está dizendo que não podemos pensar assim. Esse não pode ser o critério. Jesus está dizendo que nos últimos dias, talvez milhares e milhões de cristãos estão sendo enganados, talvez. Jesus está dizendo que o maior sinal que caracteriza a breve volta deles são falsos profetas que operam milagres.
Então eu e você não podemos nos iludir, eu e você não podemos nos enganar, acreditando que se uma igreja faz milagres, está tudo certo, é porque Deus está por trás. Não, Jesus está dizendo que não pode ser assim. Eu não estou dizendo que Jesus não faz mais milagres. Eu não estou dizendo que Jesus parou de fazer milagres nesses últimos dias. Eu estou dizendo que eu e você não podemos confiar somente nos milagres para caracterizar se uma igreja efetivamente está sendo guiada por Deus ou não. Porque Jesus, veja, é o próprio Jesus aqui que está dizendo que os falsos profetas nesses últimos dias que antecedem a volta dele estariam fazendo milagres. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Você já prestou atenção nisso? Será que eu estou falando para alguém que acredita que, tendo fenômeno sobrenatural numa igreja, está tudo certo, quer dizer que Deus está lá? Por favor, eu apelo a você. A partir de hoje, você precisa mudar o seu critério de avaliar uma igreja. Mas eu quero ir além, me permita. Com base em Mateus 24, o que estamos percebendo? O maior sinal da volta de Jesus são falsos profetas. Enganos no seio do cristianismo. Mas em Mateus capítulo 7, a coisa fica muito mais clara. Tudo aqui, palavras do próprio Jesus Cristo que Mateus narrou. Veja, o verso 15, Mateus 7, verso 15, leio. Jesus dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O começo do verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Veja, Jesus não está dizendo que você vai conhecer uma pessoa, uma igreja pelos seus dons. Jesus não está dizendo que eu devo usar como critério para avaliar uma igreja ou uma pessoa pelos dons. Dom de língua, dom de profecia, esse não é o critério. Jesus está dizendo que o critério para se avaliar indivíduos e uma denominação são os seus frutos. São os seus frutos. Esse é o primeiro aspecto. E eu ainda nessa mensagem vou abordar um segundo aspecto também tão importante quanto esse. Frutos, não dons. Mas no verso 15, Jesus diz para eu e você nos acautelar. O que é isso? Cautela de quem? Dos falsos profetas. Devemos ter cautela com os falsos profetas, porque eles não vêm dizendo eu sou um falso profeta. Jesus diz que eles vêm disfarçados. Disfarçados. E guarde essa palavra, disfarce. No final, você vai entender melhor essa palavra. Os falsos profetas vêm disfarçados. Repito, guarde essa palavra, grave essa palavra que no final, o último texto desse meu sermão, vai ficar muito mais claro esse disfarce. Por enquanto, Jesus está falando que eu e você devemos ter cautela com quem mesmo? Com os falsos profetas. E no mesmo contexto, Mateus capítulo 7, li o verso 15, no mesmo contexto, agora no verso 21, olha o que ele diz. Jesus está fazendo aqui, a partir do verso 21, uma profecia que ainda vai se cumprir quando ele voltar. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então Jesus está dizendo, não basta dizer Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo, não basta, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não basta para entrar no reino dos céus, não basta. Jesus diz, é preciso fazer a vontade do meu Pai. Mas olha o verso 22. O verso 22, a primeira palavra é muitos na minha tradução. Eu estou usando a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Primeira palavra desse verso é muitos. Lembra-se que em Mateus 24, quando Jesus estava caracterizando os sinais e mencionando o sinal dos falsos profetas, ele usou muito essa palavra, muitos, enganando a muitos, muitos. Mesma expressão. Verso 22. Muitos naquele dia, Jesus agora está fazendo uma profecia. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, o texto diz, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Aqui fica claro que aquele engano descrito em Mateus 24, Jesus mencionando os falsos profetas, os enganos, fica claro nesse texto que se refere ao contexto cristão. Jesus está dizendo que essas pessoas, e aqui repito, é uma profecia, vem dizendo que vem em nome dele, são cristãos, não são budistas, não são judeus, não são muçulmanos, são cristãos. E Jesus será abordado, repito, Jesus está fazendo uma profecia que ainda vai se cumprir, Jesus está sendo abordado aqui, e as pessoas vão dizer para ele naquele dia, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz a tal da profecia em teu nome, e eu fiz muitos milagres em teu nome.
por que eu estou perdido? Estou parafraseando o texto. Jesus, por que eu estou perdido? Senhor, Senhor, Jesus já disse, não basta. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Eu repito, saliento aqui, há uma profecia aqui, ainda vai se cumprir. Que não se cumpra na sua vida e que não se cumpra na minha. Que eu e você não tenhamos o foco nos milagres, no sobrenatural. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Verso 23. Então, Jesus está dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja, as pessoas vão abordar, veja a contradição, as pessoas vão abordar Jesus dizendo, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, e eu fiz a tal da profecia, da revelação em teu nome, mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci, ou seja, esse nunca é enfático, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Jesus está dizendo, você fez isso, mas não foi pelo meu poder. Você expulsou demônios, mas não foi pelo meu poder. Você fez milagres, mas não foi pelo meu poder. Você pode até ter feito a tal da revelação da profecia, mas não foi pelo meu poder. E sabe o que ele vai terminar dizendo? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabe o que é essa palavra no grego? Anomia. Nomos, lei. A, sem lei. Anomia. Apartai-vos de mim aqueles que não têm lei, aqueles que não quiseram guardar a lei, aqueles que não quiseram observar a lei. Apartai-vos de mim. Isso é tremendamente forte. Pode ser que eu esteja falando para alguém nesta hora que há 20 anos é cristão, 30 anos, 50 anos é cristão. Você já parou para pensar nisso? O enfoque que você tem dado nos movimentos religiosos são com base nos fenômenos sobrenaturais ou com base na palavra? Jesus nos disse em Mateus 24 que esse é o maior sinal da volta dele. E aqui ele está dizendo, pouco antes dele voltar, ele será abordado dessa forma. Veja que forte. Permita-me ler Mateus capítulo 15 com você. Mais um texto de Jesus Cristo. Esse Jesus está citando um texto do Antigo Testamento. Mateus capítulo 15, verso 8. Mateus 15, verso 8 eu leio. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Até me honra com os lábios. Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Mais ou menos o mesmo contexto de Mateus 7. Mas o coração está longe. Ele diz no verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, Jesus está dizendo que algumas pessoas, um grupo de gente, está usando o texto de Isaías, um grupo de gente adora ele em vão. O que é adoração em vão? O que é fazer alguma coisa em vão? Fazer uma coisa em vão é uma coisa sem utilidade nenhuma. Não tem razão, não tem necessidade, não terá benefício nenhum. Uma coisa em vão, adoração em vão é isso. E Jesus está dizendo, por que essas pessoas adoram ele? Até adoram, mas em vão. Por que adoram em vão? Porque Jesus está citando o texto dizendo, pois ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Adoração na Bíblia tem a ver com doutrina. Adoração na Bíblia não tem a ver só com louvor, glória a Deus, aleluia. Adoração na Bíblia tem a ver com doutrina. Jesus está dizendo que a adoração em vão é por causa das doutrinas que se ensinam, doutrinas de homens. Então, se o primeiro aspecto para se avaliar, para se caracterizar uma igreja ou um indivíduo são os frutos, Mateus 7,16, o segundo aspecto são as doutrinas. Perceba o que as igrejas têm ensinado. Você já avaliou a sua própria igreja? Eu avalio a minha igreja. Você tem que avaliar a sua igreja. Quais as doutrinas que a sua igreja ensina? São doutrinas bíblicas ou somente baseadas em um verso da Bíblia? Jesus está dizendo que há pessoas que adoram a ele em vão. Isso é forte demais, porque ensinam doutrinas que não são bíblicas, são doutrinas de homens. Já pensou você passar 30, 40, 50 anos na igreja e quando Jesus voltar, você ouvir de Jesus, você me adorou em vão? Mas Jesus, alguns vão dizer, 50 anos na igreja, talvez Jesus diga, você me adorou em vão. Avalie-se, avalie a sua igreja. Tudo com base nas Escrituras. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Eu quero terminar esse meu sermão com um texto que eu acredito que vai deixar você muito, muito preocupado. Antes de eu ler esse texto, eu pergunto uma coisa para você. Você já parou para pensar o absurdo de uma igreja ter um dono? Já parou para pensar? Já parou para pensar em pessoas, seres humanos como eu e você,
que abrem igrejas para si e são donos da igreja. Já parou para pensar? E aí todo o dízimo e toda a oferta dos membros vão para o dono, para o bolso do dono, para as contas bancárias do dono. Você não acha que isso é muito arriscado? Porque se de repente o dono começa a pregar o que a Bíblia manda pregar, o próprio Jesus diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Então há um risco desse dono da igreja pregar algo mais light, fazer com que o caminho seja um pouco mais largo, fazer com que a porta seja um pouco mais larga. Por que mesmo? Porque quanto mais larga a porta, mais pessoas passam. Quanto maior o caminho, mais pessoas passam. E quanto mais pessoas passam, mais dinheiro entra para o bolso dele, para os cofres dele. Não é um absurdo uma igreja ter um dono? Agora, eu vou chocar você. Há uma coisa mais absurda do que isso. Eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios. E eu repito, com esse texto eu termino essa minha meditação. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que Paulo escreveu em 3 versos da Bíblia. E agora eu peço a sua total atenção. Absoluta atenção. Talvez você deva agora até aumentar um pouco o volume para que você tenha total atenção nesse último texto que eu vou ler. O que nós estamos falando aqui? Mateus 24, Jesus diz que o maior sinal da volta dele são os falsos profetas, que inclusive fazem milagres. A partir de hoje, eu e você não podemos mais acreditar que uma igreja que faça milagres é certeza que Deus está trabalhando por trás delas, que Deus está abençoando elas. A partir de hoje, eu e você não temos mais o direito de acreditar que somente porque uma igreja tem fenômenos sobrenaturais é porque tem Deus. Uma igreja que tenha fenômeno sobrenatural quer dizer que tem um poder sobrenatural atuando nela, mas não significa necessariamente que seja o poder de Deus. Agora eu posso falar isso porque nós já estamos no final desse estudo. Mateus capítulo 7, Jesus fez uma profecia: quando eu voltar, pessoas me abordarão, abordando aspectos de milagres, de fenômenos sobrenaturais. E Jesus vai dizer para eles, eu li o texto, nunca vos conheci. Jesus diz que há pessoas adorando Ele em vão, e isso tem a ver com doutrinas de homens, adoração em vão. Doutrina legítima, adoração bíblica. Agora, o mais absurdo de tudo é que seres humanos abrem igrejas para si e são donos das igrejas. Mas há uma coisa mais absurda do que isso. E eu vou mostrar para você em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Paulo escreve assim: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Lembram-se a ênfase que eu pedi para você, que eu pedi para você guardar em Mateus capítulo 7? Os falsos profetas, os falsos apóstolos vêm como mesmo? Disfarçados. Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, se transformam em apóstolos de Cristo, pois não são. Eles se transformam. Verso 14, Paulo escreve: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A ênfase do verso 13 são os falsos apóstolos, falsos profetas, que não são, mas se transformam. A ênfase do verso 14 é Satanás, que também se transforma. Mas será que tem ligação Satanás e os falsos profetas? O verso 15 arremata a questão. Verso 15, Paulo diz: não é muito, pois, que os seus próprios ministros, seus de quem? A quem se refere esse pronome? Quero ler o verso 13, 14 e 15 todo, e aí você vai entender. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15, não é muito, pois, que os seus de quem? De Satanás, os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Satanás tem ministros. Falsos ministros, falsos apóstolos, falsos profetas. Satanás os conduz, Satanás os lidera. E se esses apóstolos, obreiros, ministros, anciãos, pastores, presbíteros, padres, etc. Esses líderes religiosos são os donos das igrejas. Veja, se hoje as pessoas são donos, tanto é que hoje as pessoas não dizem mais assim, eu sou da igreja tal, elas dizem, eu sou da igreja do fulano de tal. Se os donos hoje, se as pessoas hoje são os donos das igrejas, e se Satanás tem ministros, ministro na Bíblia
São líderes religiosos. O próprio Paulo é chamado de ministro. Então, o ministro na Bíblia é um líder religioso. Você entende isso? Satanás tem ministros. Esses ministros são os donos das igrejas. E esses donos das igrejas, sendo ministros, líderes religiosos, são guiados pelo diabo. Satanás, então, usa essas pessoas. Por isso que há fenômenos sobrenaturais. Paulo está dizendo que os ministros são guiados pelo diabo. O diabo tem ministros. E como é que você vai avaliar? Pelos seus frutos e pelas doutrinas. Se não são doutrinas bíblicas, e se os frutos deles, se a vida deles não demonstram os frutos do Espírito, especialmente caracterizados em Gálatas capítulo 5, não são de Deus. Podem fazer milagres, podem expulsar demônios, podem ter fenômenos sobrenaturais à vontade em suas respectivas igrejas. Mas, se a doutrina não é bíblica, se as doutrinas não têm base nas Escrituras, não são de Deus. E se não são de Deus, o diabo está por trás. Porque Paulo está dizendo que Satanás tem ministros. E se os ministros hoje são os donos das igrejas, Satanás domina as igrejas. Satanás tem igrejas. Como é que Satanás tentou Eva no jardim do Éden? Camuflado, escondido. Como é que Satanás tentou Cristo no deserto? Camuflado. Se transformou. Para usar a expressão que Jesus usou em Mateus 7, se disfarçou. E aqui Paulo está dizendo que Satanás se disfarça até hoje em anjo de luz. Satanás hoje está disfarçado. Ele tem várias igrejas, dezenas, centenas, milhares de igrejas com o nome de Cristo, com o nome de Deus, nomes bonitos. Por isso é que Jesus diz, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24, já li. Então eu e você não podemos analisar, caracterizar uma igreja que Deus está guiando, que Deus está dirigindo somente por fenômenos sobrenaturais. Se há fenômeno sobrenatural, é porque há um poder sobrenatural por trás, mas não significa necessariamente que seja o poder de Deus. Pois Satanás, segundo Paulo, tem ministros, e os ministros hoje são os donos das igrejas. Em suma, Satanás possui as suas igrejas, com as suas doutrinas, utilizando-se da Bíblia. Que isso seja um alerta para mim. Que isso seja um alerta para você. Que você tenha, nesta hora, compreendido que Satanás não está brincando. Que você, nessa hora, tenha compreendido que a sua vida espiritual, a sua salvação eterna, corre grande risco. Você necessita buscar a Deus na palavra. Você não pode depender de pastores, você não pode depender de apóstolos, você não pode depender de bispos, você não pode depender de cooperadores, você não pode depender de líderes religiosos nenhum. Você precisa pautar a sua fé nas Escrituras. Pois você, nesses últimos dias, pois eu, nesses últimos dias, pois nós, nesses últimos dias, segundo o próprio Jesus Cristo, corremos o risco de sermos enganados. Eu quero orar por você. Orar para que você seja uma pessoa efetivamente sincera, totalmente sincera, e permita que a palavra fale a você. Busque a palavra, somente a palavra, não acredite em mais ninguém. Deus vai mostrar a verdade para você. Eu creio nisso. Senhor Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesta hora. Esse teu filho, essa tua filha, talvez achou esse canal meio que sem querer, mas sabemos que foi a tua providência, Pai. Por favor, console e conforte esse teu filho, essa tua filha. Que ele, ela tenha a convicção que não está tudo perdido. Que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. E que o Senhor tem grandes verdades para revelar a esse teu filho, essa tua filha. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você. Continue assistindo os vídeos deste canal. Em nome de Jesus, eu apelo isso a você.